Últimas notícias do São Paulo, eu vou te contar sobre a recuperação do Lucas Moura, Scarpa e Igor Gomes, eles podem chegar ao São Paulo? Bora explicar porque, rapaz, o que eu recebi de mensagem sobre isso é brincadeira. Vamos falar também sobre Puma Rodrigues e muito mais. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Scarpa ou Igor Gomes? Existe uma possibilidade real dos dois atletas se tornarem reforços do São Paulo? Ou qualquer outro atleta do Atlético Mineiro, né? Porque, para quem está perdido, a terça-feira foi agitada lá em Belo Horizonte. Por quê? O Atlético Mineiro está com vários pagamentos atrasados referentes a luvas, a bônus, a direitos de imagem, FGTS, várias questões, menos o salário. Em CLT, isso está em dia. E aí, com isso, cresceu um movimento dos jogadores do Atlético Mineiro em mandar comunicados extrajudicialmente, ou até, por exemplo, o próprio Rony, que entrou ali com uma ação de fato, com um processo contra o Atlético Mineiro. E aí vários torcedores de várias equipes, inclusive também do São Paulo, começaram a especular e pedir alguns jogadores do Atlético Mineiro para chegarem ao São Paulo. Os que ganharam mais força foi o do meia Gustavo Scarpa, por conta do São Paulo estar buscando um novo meio-campista, e o Igor Gomes, por ser revelado no São Paulo e tudo mais. Bora explicar as duas situações que elas acabam se encaixando. A gente conversou com o pessoal do Igor Gomes, a gente tem uma familiaridade legal ali com o pessoal que trabalha com o Igor Gomes já dos tempos de São Paulo, e também ele é agenciado pela Bertolucci Sports, que é a agência que cuida da carreira do jogador, e conversamos também com o pessoal do Gustavo Scarpa, a gente conseguiu uma proximidade lá com alguns colegas que cobriam o Palmeiras e também com alguns colegas que estão lá no Galo, e a gente conseguiu uns contatos bem legais. Complementando os dois jogadores e qualquer outro jogador do Galo, pelo menos do que a gente entendeu. Em um primeiro momento, os jogadores eles não querem rescindir esse contrato com o Atlético. Eles estão fazendo esse movimento como um último ato para conseguirem os pagamentos que estão atrasados. Isso porque o Galo está vivendo uma situação financeira deprimente, os jogadores estão meio que desamparados com essa questão da SAF, porque ninguém responde, ninguém dá uma resposta concreta, ninguém fala abertamente com isso. Então eles tentaram de todas as formas possíveis receber essa grana, e aí, como não conseguiu realmente ninguém para falar oficialmente ou para dar esclarecimentos, eles fizeram todas essas notificações. Por exemplo, do caso do Igor Gomes, eles querem uma resposta do Atlético Mineiro até quinta-feira. E até, pegando também o gancho da ajuda e do amigo, o Lucas Tanaka, que trouxe também a informação de que o Galo promete quitar todos os vencimentos, tudo que está atrasado até amanhã, para estabilizar toda essa situação. E aí, do que a gente conversou sobre Scarpa e Igor Gomes, é que os dois jogadores não estão abertos neste momento a conversar com qualquer outro clube. Isso porque eles querem resolver essa situação com o Atlético Mineiro e permanecer no Atlético Mineiro, mas a partir de agora começando a ter pagamentos, pelo menos em dia, ou que não haja um atraso tão grande como aconteceu nesses últimos meses. Então, para você que está pensando na possibilidade do Scarpa, do Rony, do Igor Gomes ou de algum outro jogador do Atlético Mineiro chegando no São Paulo, pelo que eu pude entender dessas duas partes, né, dos dois atletas, há um movimento geral só para os recebimentos e não realmente que seja algo para rescindir o contrato e eles acabem ficando livres no mercado ou alguma coisa nesse sentido, tá? Até o próprio Rony já entrou em um acordo com o Atlético Mineiro e ele também receberá os seus valores. Então, os jogadores que estão no Atlético Mineiro, pelo menos por enquanto, não serão contratados pelo São Paulo. É óbvio que principalmente o Scarpa seria um ótimo ativo no mercado, só que lembrando que o Scarpa hoje no Atlético Mineiro ele ganha 1,1 milhão por mês. O São Paulo não tem bala para assumir esse salário. Caso acontecesse de uma rescisão de contrato e ele pudesse ficar livre, o São Paulo teria que pagar essa quantia. E dificilmente o São Paulo teria essa quantia para pagar para o Scarpa. Então, tire seu cavalinho da chuva, não seria possível as contratações dos jogadores do Atlético Mineiro, pelo menos neste momento. Combinado? Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, Puma Rodrigues no São Paulo não deve acontecer.
O jogador foi oferecido à diretoria do São Paulo, inclusive numa informação que a gente trouxe com exclusividade, e estava em avaliação pela diretoria do São Paulo. Do que eu sei, pelo que eu pude entender, essa avaliação e esse nome estava sendo debatido até o Majestoso, que aí o São Paulo estava vendo uma possibilidade do Puma ser realmente uma possibilidade real. O São Paulo não chegou a abrir conversas para a contratação do Puma, até porque estava de aguardo, de stand-by, porque o staff do Puma Rodrigues tinha falado ao São Paulo de que está rescindindo o contrato com o Vasco e tem uma reunião para ser sacramentada nesta semana para ele rescindir o contrato com o Vasco e aí fica ali livre no mercado e poderia ser contratado pelo São Paulo. E aí o São Paulo ainda estava avaliando esse movimento, falando, ó, vai lá, rescinde esse contrato que a gente vai avaliar aqui essa situação. Só que o que mudou? Oscar. O Oscar acabou se lesionando e aí agora o São Paulo deu uma mudada de rota no seu mercado. O São Paulo hoje entende que há necessidade, mesmo de precisar de um zagueiro, de um ala, talvez de mais um ponta, um meio-campista, ou até mais um centroavante, desses todos que o São Paulo poderia pegar no mercado, o São Paulo entende que é prioridade e urgência mais um meio-campista para a vaga do Oscar. E aí tá tentando meio que fazer um mix para matar dois coelhos com uma cajadada só, que é um zagueiro que pode atuar como lateral também. Então aí o São Paulo tá em busca desse nome. E aí o Puma Rodrigues não seria essa opção, porque o Puma ele só pode ser ala, ele não pode ser zagueiro. Então por conta disso o São Paulo deu uma afastada nesse interesse no Puma, deixou um pouquinho de lado, não está completamente descartado nessa janela, porque o São Paulo pode buscar outros nomes, acabar não conseguindo, e aí o staff ali de olho, babando, querendo jogar no São Paulo, pode ser que aconteça. Mas acho bem difícil, até porque o São Paulo teve essa mudança aí de cenário em relação ao seu defensor. Então, por conta disso, pelo menos por enquanto, o Puma Rodrigues fica de lado. O São Paulo vai buscar essa peça aí desse zagueiro que também pode ser lateral. Você gostaria do Puma Rodrigues do São Paulo? Quero muito saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo, tem vídeos exclusivos para os membros, tem lives, tem lá nas lives, os membros podem participar também, principalmente de pré e pós, mandando seus áudios, participando ali conosco, também nas lives de quinta-feira, além do nosso grupo do WhatsApp, que está agitado nos últimos dias, a gente está conversando bastante, está criando uma comunidade bem bacana, bem legal lá com os membros. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, já falamos sobre os atletas do Atlético, falamos também sobre o Puma Rodrigues. Uma informação importante, King Faisal não deve ser mais jogador do São Paulo. Não sei se vocês se recordam, o São Paulo tinha contratado 3 jogadores africanos para fazer o desenvolvimento das categorias de base e depois ali poder ter oportunidades. Teve um nigeriano que agora me fugiu o nome, que ele já tinha saído anteriormente. E aí tinham ficado o Ibali está emprestado ao Retrô, e também o King Faisal. Ele já completou 21 anos, então ele não pode mais jogar nas categorias de base do São Paulo. E aí ele tinha um contrato até o início desse ano. O São Paulo resolveu renovar esse contrato com o atleta, visando um empréstimo no futebol brasileiro, para aí depois ele começar a ter mais rodagem, mas agora o King Faisal não ficará no São Paulo. A informação que foi dada lá com exclusividade primeiro pelo Gabriel Sá e confirmada aqui pela gente. O King Faisal, ele chegou a disputar a copinha do ano passado pelo São Paulo, chegou a ter certo espaço, né? Ele era um jogador, um ponta, velocista, muito driblador, e aí agora ele vai buscar um novo destino. Na verdade, ele foi liberado pelo Clube Paulista para assinar com o Larissa, que é um clube da Grécia. Ele acabou voltando de uma contusão grave, e aí não conseguiu de fato ali rodagem ainda na temporada passada, e aí esse ano também ele ainda teve algumas dificuldades, então o São Paulo meio que entendeu que o melhor neste momento seria a saída do King Faisal, e ele não faz parte dos planos do departamento de futebol. Então agora ele vai seguir o seu destino lá na Grécia. Toda a sorte do mundo aí para o King Faisal. Detalhes ainda em relação ao percentual, o São Paulo deve ficar com o percentual do atleta, mas ainda essa liberação ainda está sendo conversada ali entre as partes. A gente vai ficar ligado. Não deve render uma grana, mas o São Paulo deve ficar com o percentual do King Faisal visando ali uma venda futura.
Antes da gente fechar o vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sports para você assistir todos os jogos do São Paulo Futebol Clube de graça, só clicando aqui no link e criando a sua conta gratuita. E aí você vai poder ver os jogos, notícias, estatísticas, programação. É bem um aplicativo bem completo, você vai gostar bastante. Para a gente fechar o vídeo de hoje, Lucas Moura começou a sua recuperação na última segunda-feira. Ele fez trabalhos na parte interna do CT. Ele passou por um procedimento, né? Na última sexta-feira, vamos simplificar, vai. Foi uma infiltração que ele teve no joelho para diminuir a dor, porque o Lucas Moura ele já está, clinicamente, ele já está recuperado da contusão, a musculatura voltou, a mobilidade também está legal, só que ele ainda está se queixando de algumas dores, conforme inclusive o boletim médico do São Paulo divulgou. Então, como não é algo lesivo, digamos assim, é uma dor, então aí houve essa infiltração justamente para tentar ali diminuir a dor e aí ele possa voltar ali a ter os seus movimentos normais. O Lucas ainda estava tendo dificuldades ali nos momentos de mais intensidade, nos momentos principalmente quando era a troca na rotação. O Lucas é um jogador que está sempre arrancando, está sempre driblando, está sempre mudando a rota do seu passe, do seu pé, do seu joelho. Então, quando ele fazia esses movimentos, vinham as dores. E aí agora a ideia é que a partir desse procedimento ele já diminui as dores e aí ele possa retornar. A previsão inicial ainda está sendo do Lucas Moura ser liberado a partir do dia 6 de agosto. E aí com isso ele poderia jogar no dia 10 contra o Vitória, que inclusive é o Dia dos Pais. Então o Lucas Moura está se recuperando, está fazendo todos os seus tratamentos, tem trabalhado incessantemente para voltar o mais rápido possível, tem participado também no dia a dia ali dos jogadores, fez inclusive um discurso muito emocionante na partida contra o Corinthians, ali antes da partida começar. Ele está indo para os jogos, está fazendo a sua participação, ele está ajudando na maneira que pode, enquanto está tentando ficar sem dor. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau.